Graça e paz, igreja. Deus é bom. Com licença. Nós servimos um grande Deus, Todo-Poderoso. E hoje é uma honra e um prazer, diante da igreja, trazer a palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial. É um dia em que reservamos esse momento para honrar os nossos pastores, a liderança da nossa igreja. E na época que nós vivemos, nós sabemos muito bem que às vezes é difícil de ser um pastor de uma igreja. Por quê? É difícil por causa das preocupações de assuntos sociais, as mudanças culturais que existem na nossa sociedade. E às vezes, como é que os nossos pastores conversam sobre assuntos difíceis? Assuntos que são complexos e ao mesmo tempo, como é que os nossos pastores defendem a integridade da Bíblia Sagrada? Mas uma coisa é certa. Todos nós aqui neste momento, representando o corpo de Cristo, podemos levantar e declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a verdade. A palavra de Deus que transforma as nossas vidas. A palavra de Deus que traz cura à nossa alma. E esta palavra é a palavra de Deus que liberta. Pastores, na época de hoje, eles estão navegando e liderando a igreja em tempos difíceis. Mas pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nossos pastores, eles são mais do que vencedores. E nesta manhã eu convido a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Efésios 4, a começar no versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem julgando para cá e para lá,
por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incatos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo. E eu vou parar aqui. Todos nós, aqui nessa igreja, somos todos importantes. Porque a palavra diz que todo o corpo, se nós pertencemos ao corpo de Deus, então são todos nós. Todos nós somos importantes. E diz assim o versículo 16: ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Como devem agir os. E numa outra tradução, a palavra nos fala assim: e ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, à medida que cada parte faz o seu trabalho especial. Ela ajuda a outras partes a crescer para que todo o corpo fique saudável, crescendo e cheio de amor. Isto é a palavra de Deus. Quando a igreja está unida uns com os outros, nós ajudamos aqueles novos crentes, nós ensinamos a eles, porque é o que a palavra nos diz. À medida que cada parte faz o seu trabalho especial, ela ajuda as outras partes. Nós crentes ajudamos os outros crentes. Todos nós sabemos que é possível ter uma igreja assim, aqui mesmo na nossa. Uma igreja que está crescendo, uma igreja que traz as boas novas e proclama a verdade de Deus. Uma igreja cheia de amor. Uma igreja que está cumprindo a missão que Deus nos chamou para fazer. E como a Bíblia nos diz, esta é a ordem. Este é o chamado da liderança. E como nós precisamos estar unidos em um só corpo, unidos com a liderança da nossa igreja, para que cresçamos espiritualmente pela obra de Deus. E Deus, Ele colocou no seu corpo, esta liderança. Ele colocou pastores para nos levar à maturidade espiritual. Deus colocou pastores para levar a ser a igreja discípulo, para nos levar a fazer o ministério de Deus. E que possamos ser uma igreja saudável. Uma igreja que está ganhando almas. E uma igreja que está fazendo a missão de Jesus, que nos chamou. E uma igreja que está mudando a nossa própria comunidade em que vivemos. Deus fez isso. Ele colocou estes líderes na igreja. Ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
E no livro de Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9, a palavra nos diz assim: para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros do acordo com as minhas orientações. E apaga-se firmemente a fiel palavra, da forma como foi ministrada, e a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto que convencer os que se opõem a ela. Igreja, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo exortou Tito a ir a toda a freguesia, ir a toda a cidade e nomear pastores e presbíteros. Para fazer o quê? Ensinar e liderar a congregação no desenvolvimento espiritual e no crescimento ministerial. Nós, igreja, vamos continuar a trabalhar ao lado dos nossos pastores para o crescimento do qual o Senhor nos tem chamado, lutando batalhas espirituais e dando apoio aos nossos pastores quando eles enfrentam épocas difíceis. Porque ser pastor não é fácil. Eu não vou dizer que é um trabalho, porque não é um trabalho. Ser pastor é uma chamada de Deus. Ele nos chama para o ministério. E como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E eles ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Isso é o nosso papel. O pastor ensina a nós e a gente vamos ao mundo e espalhar o Evangelho. E a palavra nos diz no versículo 16: aquele que crer e for batizado será salvo, e todavia quem não crer será condenado. Igreja, nós vivemos num mundo que está perdido, um mundo que precisa de Jesus, um mundo que está à espera de uma esperança. Mas tem que começar entre nós. Nós temos que alcançar as vidas perdidas. E Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz assim: em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Igreja, sabemos muito bem que um pastor é chamado para alimentar a igreja com a palavra de Deus, ensinando e exortando para que haja crescimento espiritual. Por isso, Deus nos chamou como igreja, como membros da igreja, para estar unidos com os nossos pastores, unidos como corpo encaixado perfeitamente, ensinando e exortando para que haja crescimento espiritual. E é bom saber que Deus usa a liderança da nossa igreja. Pastores que derramam
o seu coração. Pastores que derramam a sua alma para que estejamos equipados para fazer a grande obra de Deus. Discipular uma igreja não é fácil. Não é fácil manter as pessoas no caminho certo hoje. O inimigo está trazendo todo tipo de distrações e diversões para nos enganar e para nos roubar da palavra de Deus. Mas, igreja, hoje quero dizer que nós vamos permanecer focados em Jesus. E estar unidos como uma igreja e como um corpo de Deus. E saber que ainda há uma missão. Existe um chamado. E há uma igreja, Cristo a rocha, que está viva e bem e saudável. E Deus nos usará a gente para alcançar o grande ministério de Deus. E é por isso que hoje honramos os nossos pastores. Nós honramos os nossos pastores que pregam a verdade. Pastores que orem e pastores que andam na palavra de Deus. Pastores que dedicam as suas vidas ao ministério e à chamada de Deus. Por isso, irmãos, como igreja temos uma grande necessidade de que os nossos pastores sejam apreciados e que os nossos pastores recebam as nossas orações. Que os nossos pastores recebam o nosso apoio e o nosso encorajamento. Porque, igreja, não é fácil ser um pastor. Não é fácil. Só eles e Deus é que sabem. No primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: Caros irmãos, agora vós suplicados que dedicais toda a consideração para que os que se esforçam no ministério e os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Ser pastor não é fácil. Por isso, é importante para nós, membros da nossa igreja, encorajar, orar e valorizar os nossos pastores. Eles fazem um grande papel no nosso crescimento espiritual. Os nossos pastores nos guiam, eles nos ensinam e eles orem por nós. Eles estão ao nosso lado quando enfrentamos batalhas espirituais. E pelo contrário, os nossos pastores, eles precisam da nossa ajuda para continuar a sua chamada aqui na terra. Ser pastor de uma congregação, seja pequena ou grande, é uma grande responsabilidade. Por isso, agradecemos o seu esforço
a sua dedicação e a sua preocupação em orar pela igreja. Agradecemos a Deus por ter dado a nós pastores com sabedoria e conhecimento e compreensão à sua igreja. O papel de um pastor não é fácil. E não é crescer uma igreja grande. O papel do pastor é fazer crescer discípulos maduros, para que nós possamos enfrentar o mundo. O coração do pastor está sempre atento e busca a conhecer os nossos cuidados e os cuidados do seu rebanho. O escritor do livro de Hebreus escreveu desta forma, capítulo 6, versículo 10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servi. O nosso desejo hoje, neste dia especial, é que queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores e, ao mesmo tempo, pedir a Deus que continue iluminando os seus caminhos e que lhes dê sabedoria para continuar a nos trazer mensagens de luz, mensagens de paz e mensagens de esperança para as nossas vidas espirituais. E é uma alegria fazer parte deste rebanho e poder compartilhar das bênçãos de Deus em companhia dos nossos pastores. Obrigado por cuidar dessa igreja. E orar pelas nossas vidas. Não é fácil. Eles precisam das nossas orações, tal igual como nós precisam das orações dos pastores. Sabemos que é um trabalho árduo e às vezes pode ser muito difícil pastorear pessoas muitas diferentes, culturas diferentes. Mas uma coisa é certa, no Senhor, o seu trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, oferta para os povos de Deus. Agradecemos também a Deus por os nossos pastores de ser dispostos para esta chamada tão importante na grande seara de Deus. Que Deus lhes recompense com toda a felicidade de bênção espirituais e materiais. E encerrando, queria deixar apenas este versículo para os nossos pastores, que se encontrem em Números 6, versículo 24
e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Podemos dizer amém pela essa palavra? Deus é bom e nós agradecemos aos nossos pastores pelo seu trabalho. Neste momento, gostaria de chamar os nossos pastores e as suas esposas que viessem à frente. Igreja, isso é a nossa liderança, os nossos pastores. Podemos dar palmas de agradecimento a eles nesta manhã. Queremos também reconhecer o nosso pastor, Rafael e a sua esposa, que hoje eles não estão aqui. Ele está lá em Portugal, fazendo a grande missão a Deus também, liderando aquela igreja lá nos Açores. E agora queremos dar aos nossos pastores uma pequena lembrança. Pastor John, I almost forgot your gift. Steve, quase isso. Thank you. Igreja, o nosso pastor Robbie e a pastora Erica, eles já receberam o seu gift no curso de inglês. E a gente queria também que os nossos pastores sejam reconhecendo aqui no culto português, só a gente estão agradecendo a eles com gift. E agora eu vou chamar o nosso diácono José Furtado. E ele vai orar uma bênção sobre os nossos pastores. E ao mesmo tempo, se o diácono podia